a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a dar uma olhada nesse irmão, nessa irmã do seu lado aí. Diga assim para ele e para ela: meu querido, ou minha querida, Deus chama você para ser uma liderança, com coragem, mas ao mesmo tempo, com o temor do Senhor. Nós estamos nos tempos difíceis, nos dias maus, mas eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que você é o canal de graça que Deus está usando para iluminar a sua empresa, a sua paróquia, a sua comunidade. Diga assim para ele: assim como Deus precisa de uma só pessoa fiel para não destruir Sodoma e Gomorra, Deus está usando você como pessoa fiel para santificar e trazer para o céu toda a sua família e as pessoas que amam você. E uma salva de palmas para Jesus. Pode ser sentando, tomando seu lugar. Irmãos e irmãs em Cristo, uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Amém? Alguns aqui já me conhecem, mas é sempre bom e educado a gente se apresentar. Eu me chamo Fábio, tenho 33 anos de idade, sou residente da cidade de Fartura, dá mais ou menos uns 80 e poucos quilômetros daqui lá. Faço parte lá na minha comunidade, na minha paróquia, do Grupo de Oração São Francisco da Renovação Carismática Católica. Também nesse tempo estou na coordenação do grupo, sou catequista, dou catequese para Crisma, auxilio o padre, também ajudo na coordenação forânica do TLC, na parte de religiosidade, na parte de formação de vida interior. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, trabalhando com vocês mais uma colocação desse encontro abençoado, esse encontro que veio para gerar no teu coração o carisma de que você é um escolhido, que você é uma escolhida, que você é uma liderança. Por mais que talvez você fale: mas Fábio, eu não tenho dom para falar, eu não tenho dom para cantar, eu não sei nem me expressar direito, como assim Deus vai me usar como liderança? Meu querido, quando Deus chamou Jeremias fez a mesma desculpa que você tem: Senhor, mas eu sou gago, eu tenho limitação. E ali Deus disse a Jeremias: não, Jeremias, assim como eu usei os profetas, os reis e os sacerdotes, eu vou usar você como canal de graça para iluminar. Porque, como eu sempre digo, para toda essa estrutura de luz estar acesa aqui, meu irmão, só precisa de um fio, um positivo e negativo, que vem lá de fora da rua, ilumina tudo isso aqui. Assim como um fio liga tudo isso aqui, Deus usa você como esse fio de fé para iluminar a sua casa. Porque Mateus capítulo 5, versículo 42, Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal e a luz do mundo. Nós somos o sal, nós vamos iluminar. E a luz não foi feita para colocar debaixo de um candeeiro. Essa luz tem que colocar em cima, não debaixo de um caixote. Você precisa iluminar, você precisa ser luz. Só que o primeiro passo é você ter coragem de se lançar. Porque o inimigo, ele vem para nos confundir, ele vem colocar em nós o medo, porque ele sabe que o medo faz a gente largar a mão de tudo. Só que quando o Senhor suscita no teu coração que você é líder, que você é convidado, assim como Moisés, Elias, Jeremias, assim como a Virgem Maria, São Paulo apóstolo e todos os discípulos, a ser líderes, a ser canal de graça, você precisa ter o que é o tema da minha pregação: a coragem. E eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia
Abra comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 38. Vai falar sobre a cura do rei Ezequias, um homem de Deus, uma pessoa que durante muito tempo serviu o Senhor na casa, no trono. Porém, esse homem já estava enfermo. Isaías vai até a casa dele. Isaías capítulo 38, versículo 1. Página na Ave Maria 987, se você trouxe a Bíblia com a minha. Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, e não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que eu tenho andado diante de vós com lealdade, e de todo o coração segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: vai dizer a Ezequias, eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, prolongarei a tua vida por 15 anos, e eu te livrarei a ti, a esta cidade das mãos do rei da Síria. Palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a liderança em tempos difíceis. São Paulo, lá na carta que ele escreve a Timóteo, seu filho espiritual, 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim a Timóteo: filho, nota-se bem, no final dos tempos, o povo iria se afastar, eles iam criar os seus próprios deuses, iriam se apegar, se apaixonar às coisas do mundo, iriam criar a sua própria doutrina e abandonar a sã doutrina da salvação. Ele já fala lá atrás a Timóteo, e depois ele fala aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ali no versículo 19 ele diz assim: porque no meio de vocês tem muitas pessoas que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, da quais essas pessoas eu vos digo, como vos disse anteriormente, elas se apaixonaram às coisas carnais. Como assim liderar nos tempos difíceis? É você chegar, meu irmão e minha irmã, na sua comunidade, na sua paróquia, você chegar dentro da sua empresa e as pessoas não querem nada com nada, a você querer pensar no bem das pessoas, só que as pessoas olharem em você sem medo, sem temor, sem amor, sem vontade. E é o que a gente está vivendo hoje. Você faz um encontro, convida milhares de pessoas e ninguém vem, porque o povo está muito mais apegado às coisas do mundo que às coisas de Deus. A pandemia veio, nos ensinou que era importante farmácia, era essencial supermercado, só que a igreja não era essencial. Fechou as igrejas, fechou as paróquias, não só católicas, mas todas as denominações, fecharam todas. E ali as pessoas então se habituaram ao prazer, ao que nos diz a liturgia do evangelho de hoje: as 3 tentações do homem: o ter, o prazer e o poder. O prazer do mundo, daquilo que é carnal, porque é muito mais gostoso num domingo como esse, você está na sua casa, numa chácara, num rancho, pescando, nadando. Talvez você até falou para o irmão: vamos lá no retiro de líderes. Domingo, o único dia que eu tenho para descansar. Essa pessoa não veio. Só que você não pode desistir dessas pessoas. Você é chamado a ser liderança. Você é chamado, meu irmão, minha irmã, a não tirar o pé. Sabe? A tentação do inimigo é você se cansar, a fazer como o rei Ezequias: já está morto, já estou enfermo. Só que a chave de Ezequias é a chave nossa, a oração. Como eu vou conseguir lidar nos tempos difíceis? Através da oração. Diz o texto que a gente meditou agora: o rei Ezequias se coloca de joelho na presença do Senhor e faz uma oração ao Senhor: há tanto tempo eu te sirvo, sou fiel, com lealdade, com amor, com destemor, não tenho te abandonado. E Deus ouviu a oração do rei e prolongou a sua vida por mais 15 anos.
Porque a oração é o que nos liga com Deus, é a fraqueza de Deus. Se você rezar, Ele ouve você. Se você colocar a sua cara no pó, Ele ouve você. Só que o inimigo, ele vem para te tirar do conforto, para que você não venha ali estar na presença. E esse tempo difícil é um tempo que você vai viver na sua casa, com os seus familiares, aquelas pessoas que falam para você: mas que tanto você vai lá na igreja? Você vai todo dia. É como se fosse alguém que começa a namorar há pouco tempo e vai todo dia na casa da namorada ou do namorado, sabe? E ali aquela pessoa vai lá, aí quem está olhando vai falar: mas de novo, sábado, domingo você estava lá. É que quem está por detrás, ela não entende que você está apaixonado. E na casa de Deus é assim também. Esse tempo difícil é você pensar: nossa, quando eu estava lá no mundão, ninguém rateava de eu ir segunda domingo, sei lá, numa FAP, segunda domingo, numa festa de peão. Ninguém falava nada. Agora eu estou querendo servir o Senhor na casa dele, lá na minha igreja, lá na minha paróquia. As pessoas estão me perseguindo, as pessoas estão me criticando, me chamando de fanático, de alienado. É um tempo difícil. É um tempo onde você vai deparar com a solidão. O que é essa solidão? É o tempo que Deus quer falar com você. Os grandes homens da Bíblia viveram a maior parte do tempo na solidão. Se Nossa Senhora não estivesse sozinha no quarto, o anjo Gabriel não tinha aparecido para ela. Foi necessário estar sozinho, porque Deus não fala no barulho. Igual eu conversava com a irmã ali atrás, eu falei: irmã, você vai perceber que eu sou do fogo, mas quando eu estou numa missa, eu gosto do silêncio. Eu gosto da quietude, porque é no silêncio. Deus habita no louvor, como diz a palavra, sim, mas é no silêncio que Ele fala conosco. Quanto tempo que você não silencia? Está aí, está a chave para você vencer essa luta difícil, essa luta que ninguém te compreende, sabe? Esse tempo difícil é um tempo onde as pessoas querem saber de tudo, menos das coisas de Deus. E como eu vou viver isso? Você precisa ser manso, ser humilde, você precisa perdoar, ter no teu coração a intimidade. Não adianta chegar em casa e arrepiar com eles. Não, vocês têm que ir lá no retiro, se ninguém for aqui, não adianta. Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo Espírito. Não adianta você vir na força e na coragem de querer trazer eles. Não é assim que conquista. A gente conquista pelo amor. A gente conquista na oração. Você não conquista no grito. Talvez muitos não escutam a gente na empresa, porque o que falta é essa humildade, sabe? Você que é empreendedor, que é empresário, que está no nosso meio, você quer ganhar a sua equipe? Aprenda a corrigir as pessoas no secreto. Chega nele e fala: ô irmão, ô João, não faz isso. Mas aí a pessoa quer mostrar autoridade, ela grita no meio de todo mundo. E vira um tempo difícil, não é assim. Eu sempre digo assim: você quer elogiar alguém? Elogia na frente de todo mundo. Mas você vai corrigir lá na sua empresa, lá na sua loja, chame ela no canto. Fale com amor, seja dócil àquela pessoa, e com toda certeza ela nunca vai esquecer de você. Mas o que a gente faz? A gente está estressado, a gente está ansioso, a gente descarrega tudo no meio de todo mundo. É por isso que a gente perde a autoridade. Jesus, quando ele foi falar na última ceia, que Judas era o traidor, ele não citou o nome de Judas. Por que ele não citou o nome de Judas? Vai dizer São João Crisóstomo que Pedro era tão colérico, tão forte no temperamento, que era capaz de matar Judas adentado de raiva. Então ele fala: aquele que eu vou entregar um pedaço do pão, vai ser aquele que vai me trair. Ele entrega para Judas e fala: vai e faz o que você tem que fazer. Diz o texto que os discípulos não entenderam, acharam que ele tinha que pegar o dinheiro, que ele era o chefe da coletoria. Ele amou Judas, ele tentou o último minuto tentar trazer Judas de volta. Só que o coração preso às paixões do mundo, ao dinheiro, fez Judas se corromper. E assim é a nossa vida, a gente caminha bem, só que o tempo difícil vem, você passa naquela fase da paixão, do amor que você tem na igreja, você começa a deparar descobrindo os pecados das pessoas, descobrindo que o Sérgio, que o Fábio é pecador, é limitado que o padre, e muita gente abandona. Aí quando fosse um casamento, no primeiro ano é mil maravilha, mas no segundo ano, você larga a mão. Você vai trocar para uma outra pessoa, e não é assim.
Casamento é cruz. Casamento é você aprender a lidar com a conversão dia após dia. Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, ele vai dizer assim: se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. É seguir, é tomar a cruz, é perdoar, é se converter. Não é procurar outra mais nova, não. É mudar o seu temperamento, o seu jeito. É ser melhor para você, mas também para ela, para ele. Sabe, liderar em tempos difíceis, você que é casado, é você com a sua esposa, vocês praticar o perdão ali dentro de casa. Sabe, hoje em dia as famílias falam tantas coisas, mas ninguém fala perdão, não ensina, e as crianças só aprendem a perdoar vendo os pais. Mas os pais não ensinam os filhos. Os pais ensinam o filho a tomar banho, a escovar o dente, ensinam o filho a tirar comida no prato, mas o pai e a mãe não ensinam os filhos a se perdoarem, a terem humildade. Por isso que as famílias estão se corrompendo. Você cresce num ambiente onde você não vê isso, você não vê essa fraternidade. Então, o tempo difícil que a gente está vivendo é esse tempo, aonde eu preciso, como liderança, como um chefe de família, olhar para a minha casa e ver aonde eu estou errando ali com eles. Sabe? Ao você chegar em casa, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O marido chega do trabalho, a característica do homem é sempre de desorganizar, de bagunça. Tira ali a botina, joga na sala, pega a colher de pedreiro, já coloca na mesa de jantar. Aí a mulher, toda mulher é mãe, toda mulher, ela organiza, ela guarda as coisas. A mulher pega, já guarda, o marido chega: cadê minha colher de pedreiro? Está lá na caixa de ferramentas. Aí cria aquela discussão na casa. Agora imagine se a mulher bater o pé e falar assim: eu não vou arrumar mais nada nessa casa, que vai virar uma caverna aquela casa ali. Então, você, mulher de Deus, é chamada a ser dócil. E é assim que a gente vai conquistando os nossos. Então, o tempo difícil que a gente está vivendo é esse tempo. Mas sabe, ele me leva na igreja, ele me leva na missa, mas ele não participa. Amém. Deus começa sempre a conversão na casa com a mulher. Por isso que o Padre Zezinho dizia: em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria. Porque a mulher, você nunca vai ver aqui em Santa Cruz nos botecos, as mulheres bebendo, cheirando cocaína, jogando sinuca, e os maridos na igreja, ali na oração. Não, é sempre o contrário, é a mulher na igreja e o marido no mundo. Porque a mulher tem esse carisma de intercessão, de converter a casa. Dentro dela, se você enxergasse isso, você veria isso, a docilidade que ela tem a Deus. O homem já não. O homem já é mais racional. O homem já não é movido tanto como a mulher é movida ao Espírito nessa parte. Só que a mulher é aquela que santifica a casa de Jesus Covérbios. E como que eu vou santificar o meu lar nesse tempo difícil? Nesse tempo que vocês não querem mais saber de igreja. Meu marido chega em casa, é só ficar deitado no sofá com um pratão de comida ali, Fábio do céu, assistindo o jogo. Como que eu vou fazer? Não tem mais aquela partilha em comunidade, comer junto, almoçar junto. E chega do serviço aquela correria. Meu irmão, aprenda a parar um pouco o seu tempo. Talvez esse tempo difícil está acontecendo na sua vida porque você não para. Eu sei que você que está aqui é dono de empresa, você é aquela correria e montar ali planejamento, eu sei. Só que, meu irmão, sucesso na vida nenhuma se compara a uma família que quer destruída. Sucesso na vida nenhuma se compara a isso. Você quer ter sucesso na sua vida? Aprenda a valorizar a sua casa, a sua família. Porque não adianta nada a sua empresa estar bombando e a sua casa está em ruínas, o seu casamento está em ruínas. Não adianta. O tempo difícil talvez está gerando isso em você, porque você não tem mais aquilo de sentar junto, conversar com sua esposa, com seus filhos, para saber como que foi o dia deles. Você só pensa em você. Eu sei que é difícil, eu sei que você está naquela correria, todos nós estamos. Meu irmão, o tempo é a gente que faz. Se você não aprender a controlar o seu tempo, como é que você quer aprender a vencer o demônio? Que força você vai ter para vencer Satanás se você não sabe vencer nem o tempo seu? Então eu, Fábio, tenho que ter esse entendimento. A segunda coisa que eu coloquei é a vida interior profunda. O que é vida interior, Fábio? É a nossa busca com Deus. 5 coisas, repita comigo: a Bíblia,
o terço, Eucaristia, confissão e o jejum. O autor, a Sulamita do Cântico dos Cânticos, ela fala que nós somos a esposa de Cristo. E de fato sim, a nossa alma ela é a esposa de Cristo. Até a gente que é homem. Santo Tomás de Aquino fala que a alma é como se fosse feminina. A alma esposa que nós somos de Cristo, precisa das 5 coisas. Quando você começa um namoro, hoje em dia não tem, porque já faz muito tempo, mas na minha época, eu tenho 33 anos, quando eu comecei a namorar, a gente trocava aquelas cartinhas de amor. Sabe aqueles bilhetinhos? A cartinha de amor que a gente troca com o Senhor é a palavra de Deus, a Bíblia. É a leitura da palavra. Sabe, todos os dias você pegar e meditar essa palavra aqui. A sua Bíblia tem que estar como a minha, riscada, com marcas de choro, de lágrimas. Porque aqui está a verdadeira carta de amor. Mas o que a geração de hoje faz? Não tem vida interior? Começa a meditar livro de autoajuda de Pablo Marçal, de tantos quotes, e não lê a Bíblia. Sabe, não tem vida interior. A vida interior começa aqui, ó. Leitura da palavra, leitura dos salmos, leitura dos profetas. A segunda coisa que a nossa alma esposa tem é que nós precisamos fazer o jejum. O que é o jejum? Abstinência. Quem aqui é casado, levante sua mão. O casal muitas vezes fica longe do seu cônjuge, sim ou não? Você fica na abstinência, longe dela, longe dele. É um tempo de abstinência. Você está com saudade de abraçar ele, de amá-lo, de amá-la. Só que você precisa ficar naquele tempo para você aprender a amar ainda mais, porque a solidão fortalece o amor, faz você valorizar mais aquela pessoa. A gente vê isso naquela parábola do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. O pai não fechou a porta de casa. Por quê? Quando você ama alguém de verdade, nunca fecha a porta. Um dia essa pessoa volta. Oi, tudo bem? Estou com saudade de você. Um dia essa pessoa começa a curtir seus stories, começa ali a visualizar, porque ela tem saudade de você, de amigos, de namorado. Não fecha a porta daquela pessoa que foi. Porque quando você ama alguém de verdade, um dia essa pessoa volta. Por isso que o pai não fechou a porta, ele sabia que o filho ia voltar. Porque o tempo e a distância faz você refletir e pensar. E a solidão. 3 coisas, tempo, distância e solidão. Talvez é o que está faltando na sua vida. Você não tem dado esse tempo, essa distância e essa solidão. Por isso que o casamento está virando ruínas. Por isso que a sua empresa está essa brigaiada. Porque você não tem momentos com eles de fraternidade. Então, o jejum que a gente faz é isso. É para a gente mortificar da minha carne. Mostrar para o meu corpo quem é que manda aqui. Não é a minha carne, mas é o meu espírito. A terceira coisa que eu falei, Eucaristia, a Santa Missa, o beijo, o que fortalece a vida do católico, a nossa fé em si. Nós precisamos buscar a Eucaristia todo domingo, preceito da igreja. Se você faltar domingo da missa, você está em pecado mortal, você vai para o inferno, porque é pecado. E a missa de quarta-feira, a missa de quinta-feira de adoração, não substitui a missa dominical. Não, embora, mas eu vou naquela missa de cura e libertação, meu irmão. Toda missa é cura e libertação. Talvez a verdadeira cura e libertação que você precisa saber é que você precisa sair do pecado. Aí sim vai começar a vir as coisas. Mas como eu faço agora para sair do pecado? Aí entra na outra situação que eu coloquei. O sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Sabe quando você namora, você é casado. Sabe aquele dia que você precisa conversar com aquela pessoa? Você chama ela de lá, a DR, né? A discussão do relacionamento, sabe? Tem que ter isso. É a nossa DR com o Senhor, é no sacramento da confissão. Talvez esse tempo difícil que você está vivendo é porque você conta os seus problemas, você conta os seus pecados para todo mundo da empresa sua. Só que você não conta para o Senhor. Você não conta para o Senhor aquilo que você está passando no seu casamento. Você conta para o coleguinha, para a secretária. Eu estou passando uma prova no meu casamento, na minha família. Meu irmão, está na hora de você colocar esse coração para fora. Deus, Ele quer saber de nós. Até porque a confissão é sacramento de cura.
Você quer uma cura na sua vida? Se confesse. Eu pergunto para você, não precisa responder. Faz quanto tempo que você não se confessa? 1 mês? 6 meses? Você teria coragem de deixar a sua casa 6 meses sem faxinar? Teria? O que acontece? Junta barata, junta rato, sim ou não? Vira uma caverna ali. 6 meses. Mas por que faz 6 meses que você não limpa a sua casa aqui? A sua casa interior? E aqueles pecadinhos de estimação que nós temos, eu vou ali e me confesso com o Padre Renan, mas eu tenho vergonha de contar esse pecado, porque, meu irmão, esse pecado de estimação, esse pet que você carrega aí, que você coloca na correntinha e vai passear com ele, meu irmão, elimina isso hoje, porque senão você vai acostumar com ele. Lá onde eu moro em Fartura, eu moro numa chácara, e lá em casa não tem rede de esgoto, lá em casa é fossa. Tempos em tempos tem que estar limpando o cano que interliga a fossa. Há um tempo atrás entupiu o cano. Eu moro com a minha mãe em casa. A minha mãe disse para mim, Fabinho, como ela me chama, está entupido o cano lá, você não vai limpar? Eu falei, mãe, eu estou numa correria, eu tenho que ir lá no grupo, tenho que ir na igreja hoje, tenho que preparar a pregação, não estou tendo tempo para arrumar hoje. Deixa o final de semana. Tudo bem. Passou segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira veio uns amigos meus em casa. Chegaram lá, nossa, Fábio, que cheiro ruim que está aqui. Eu falei, é o cano da fossa. Eu estava tão acostumado ao cheiro que eu nem sentia mais. Assim é a nossa vida. Quando você não confessa aquele pecado que você está carregando aqui, aquele pet que você está carregando, você não sente mais o cheiro. Só que quem chega perto vai saber. Então, a vida interior, a prática interior que nós temos que ter é com o uso dos sacramentos. Jesus deixou isso para nós. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 20, ele diz: a quem vocês perdoar os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiver, ou seja, quem vocês guardar, não vai ser perdoado. Ele quer que nós perdoamos, que nós não temos medo de se aproximar do Senhor. E por último, o terço aqui, a oração. A alma esposa, nós somos a alma esposa, a alma unida ao Senhor. O que é o terço, Fábio? O terço é aquela mãe que fica vigiando o casal namorado. Sabe aquela época de antigamente, aqueles namoros, hoje em dia não tem mais. É gente levando a nega para cá, a morena para casa, e ali vai, né? E parece uma zona aquela casa, porque não tem respeito, não tem mais pudor, sabe? Não tem diferença nenhuma. A diferença de zona é que zona ainda as mulheres ganham para estar fazendo. Agora você leva na casa e vive isso. Não tem mais a espera do matrimônio. O terço é a mãe que vigia, mas ao mesmo tempo que ela vigia, ela abençoa aquele casal. Ela está ali feliz, sabendo que está perto dos olhos dele. Então, a oração do terço nada mais é do que a gente se voltar à Virgem Maria e pedir a ela que nos ajude nesse tempo difícil. Ajude a gente a vencer essa guerra, não a guerra da Ucrânia, mas a guerra interior, aquela guerra de briga, discussão, que está na nossa casa. Sabe, nós precisamos entender que a oração, que vai ser já o outro tópico que eu quero abordar com vocês, é o que vai nos fortalecer. Coragem que nasce da oração, próximo tópico. Pergunta para esse irmão do seu lado aí, você já rezou hoje? Você já orou hoje? Que hora você acorda? 7 horas da manhã? 6 horas? Eu acordo todos os dias 5h30, 6 horas. Porque quando eu acordo cedo, eu tenho que orar. Mas o que você faz? Você trabalha 7 horas como eu, levanta 6h30, já levanta agitado, levanta ali ligado no 220, sabe? E vai, já enche a barriga já com café e bolacha, pão, vai no banheiro, abraça a esposa, abraça os filhos e estou indo. Ué, mas cadê o Senhor? Você dormiu carismático, dormiu aleluiado e acordou ateu, meu irmão? Acordou ateu? E o Senhor? É mesmo, né, Fábio? Passei perto da igreja aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, talvez é por isso que você está com essa ansiedade, sabia? Você acorda cedo, você não dá tempo para fazer um download da alma. Você acorda já ligado, quer acelerar você. Se você vai trabalhar 7 horas como eu, levanta 5h30.
ali você já, ou agora está no Frei Gilson, coloca 4h30, ali você já levantou, está cantando louvor, você está fazendo o download da sua alma, você está começando a se reprogramar, já vai fazendo o café, sabe, já está despertando, porque você não desperta já de começo, você precisa de um tempo, sim ou não? Mas não, levanta agitado, não, porque nossa, 10:07, misericórdia, e vai ali correr, não, meu irmão, está na hora de você dar o tempo para Deus. Levantou cedo, opa, cara no pó, e vai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz a oração. Se você é consagrado como a Virgem Maria, faz ali a oração, a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas, e faz a oração, faz a preparação, pega ali a imitação de Cristo, medita ali um texto, ou como eu estou fazendo na quaresma, a meditação do Santo Afonso da quaresma, começa a meditar, começa a rezar, Ave Maria, vou rezar um terço, vou rezar o rosário com o Frei Gilson. Prepara a tua alma, porque se você não preparar a tua alma, irmão, você vai cair ali fora, você vai cair na depressão, você vai cair no medo, no trauma, porque quanto mais o ser humano, diz São Tomás de Aquino, se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Está vendo porque talvez você está distante? Porque você tem deixado o Senhor de lado. Você busca o Senhor só na hora que a corda aperta, a hora que você fez uns exames e falou, constou umas manchinhas aqui no seu exame. Ali começa a ir ser Jericó em missa, e vai, e retiro de liderança, e vai. Meu irmão, nós precisamos se aproximar do Senhor por amor, como filho, não como um mercenário, que vem aqui, cai de paraquedas no encontro desse aqui e vai embora. Não, você precisa caminhar. Ou seja, a oração. Acordou cedinho, fez a oração inicial, falou com o Senhor, ô Senhor, obrigado, eu te louvo. Vai dizer os santos padres da igreja, Irineu de Lyon. A oração mais importante do dia é a oração da manhã. Assim como diz os nutricionistas, a alimentação mais importante do dia é o quê? Café da manhã, diz Irineu de Lyon. A oração mais importante é a oração que você pratica de manhã, logo que você acorda. E ele não fala, assim como você faz de manhã, a oração à noite é a oração que sela tudo. Mas aí eu vou dormir, dentro da minha cama, pego o celular, zapear, TikTok, vendo vídeo, porque a estratégia, vai dizer o padre Antônio Vieira, a estratégia de Satanás nos nossos tempos de hoje em dia, sabe qual é? A distração. Ele quer distrair você. E como que ele usa para distrair você? O bendito celular. Você fica ali zapeando, vendo vídeo, aqueles shorts, você fica 1 hora ali só fazendo assim com a cabeça, jogando e dando risada sozinho. Terminou aquela 1 hora, você sai mais vazio que você estava. Sim ou não? Talvez se ficasse 1 hora lendo um livro, ou lendo a Bíblia, quanto que não era mais edificante, né, irmão? Mas não, está lá vendo a vida dos outros, está lá vendo as coisas. Meu querido, vida interior é deixar as coisas do mundo de lado e buscar as coisas de Deus. É você ter um entendimento que o inimigo ele quer distrair você com as séries. A gente está no período da quaresma. É um período que você precisa deixar a novela e começar a fazer a novena na sua vida. Amém? Deixar as coisas do mundo. Mas não, eu estou lá na Netflix, estou lá vendo as coisas lá. A hora que eu vejo, 3 horas da tarde, nossa, não fiz nada. E está cansado. Ai, estou tão cansado. Nossa, descansei nada, carnaval passou a semana inteira. Sabe por que você está cansado? Porque você, ao invés de descansar no Senhor, você se descansou nas coisas do mundo. E todas as vezes que você vai buscar as coisas do mundo, você volta mais cansado, sim ou não? Você vai para a praia, eu vou lá para descansar, você volta mais cansado ainda. Mas se você ficar um final de semana, como você está aqui num retiro de oração, amanhã você vai amanhecer numa paz tão grande. Sabe? Você vai amanhecer ali no fogo. Porque o nosso descanso está no Senhor. E o poema que eu queria ler com você, olhe para as pessoas do lado aí e diga assim para ela: nada te perturbe. Não, você falou como testemunho de Jeová. Fala como católico: nada te perturbe. Nada te espante. Não, você está olhando para mim. Olha para ela aí, para ele. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta.
esse poema aqui de Santa Teresa d'Ávila. A Teresona, que a gente chama, né? Tem a Teresinha do Menino Jesus, Lisieux, e a Teresona. Teresona, certa vez, uma mulher chegou nela cheia de joias no pescoço e falou para ela: Teresa, você não fica assim, com vontade de carregar essas joias que eu tenho, esses anéis? E na história de Teresa d'Ávila diz que ela caiu da cadeira, igual você está sentada aí, de tanto dar risada. E diz para ela: minha querida, se você soubesse a alegria que eu tenho aqui, e isso que você está aí, tudo aqui passa, tudo aqui nada mais é do que o pó, nada aqui nesse mundo dura, meu irmão. E você acha que eu vou sentir ciúmes e inveja de você? Se eu tenho dentro de mim aquilo que é o ouro, que nada nesse mundo vai corromper, isso aí é bijuteria perto do que eu tenho aqui, porque tudo que não é de Deus é bijuteria, meu irmão. Só o Senhor basta. A gente reza na missa daqui a pouco à noite: o Senhor esteja convosco. Eles. Não. O Senhor esteja conosco. Ele está dentro de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Está em Deus mesmo? Se está em Deus, por que essa dúvida aí? Por que esse medo que você carrega no peito? Você falou para mim: o nosso coração está em Deus. Se está no Senhor, por que você está precisando ir em tantos lugares, sendo que você não busca Ele onde Ele está, que é na Santa Eucaristia? Porque uma outra coisa que eu marquei sobre a coragem que nasce da oração é a coragem que nasce de uma vida de adoração. Eu dou catequese para crisma, e um dos meus crismandos um dia perguntou para mim: professor, eles me chamam assim, o que eu falo quando eu vou diante de Jesus? Eu vou ali e faço o sinal da cruz, ajoelho, o que eu falo? Eu achei engraçado. Uma criança, 14, 15 anos de idade, eu disse para ele: não precisa falar nada, ele já sabe o que você vai falar antes de você falar. Ele conhece a gente. Ah, mas eu olho lá, acho bonita as suas orações, mas eu não sei fazer igual. Eu falei: não precisa falar nada. Quando ele me disse isso, eu falei para ele: é a mesma coisa eu ir ali no sol, eu querer me bronzear, pegar uma corzinha, se bem que eu já estou queimado do sol. Você vai ali no sol, o que você precisa fazer para você que se queimar, se bronzear? Nada, é só se expor. Sim ou não? Sim. Se colocar na presença do sol, porque ele vem e queima você. Daqui a pouco eu não sei se vai ter, mas talvez Jesus vai estar exposto aqui no altar. Mas e você, quantas vezes do dia você se expõe a Ele? Ele está aqui na capela toda quinta-feira, pelo menos. Todo dia a igreja fica aberta. Não sei como funciona aqui em Santa Cruz, mas geralmente todas as paróquias abrem, sim ou não? A igreja, para que você vá lá adorar. Ele está lá, no sacrário, no tabernáculo. Mas e você? Quantas vezes da semana você vai lá se expor? Mas Fábio, mas por que eu tenho que ir lá? Igual que diz aquela canção do Flavinho: enquanto eu te adoro, o Senhor vai me curando. Ele cura a gente. Só que é preciso eu ir lá, me queimar, sabe? É como diz o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 13: eu sou do sol porque Ele me queimou. Minha pele é morena porque eu sou queimada do sol. A Sulamita cantando. E de fato é. A nossa pele tem que queimar de amor, dos raios da misericórdia que envolve a gente. Sabe por que você está com esse coração pesado, faltando coragem? É porque você não se coloca diante daquele que é o autor da vida, o Senhor. E é preciso eu ir lá. Mas para mim ir até Jesus, eu preciso o quê? Me converter. E o que é a conversão? Humildade. Porque a oração nasce num coração de alguém que já é convertido, de alguém que olha para você mesmo e pensa: Senhor, eu não consigo mais fazer. Essa empresa eu não sei mais o que eu faço com ela. Está na hora de você apresentar a sua empresa a Jesus, a falar para Ele: Senhor, eu entrego tudo. Eu entrego os fornecedores, eu entrego o pessoal, os compradores, eu entrego os meus empregados, eu entrego o escritório nas tuas mãos. Deixar Ele ser o Senhor da sua empresa, deixar Ele ser o Senhor da sua casa. Mas não, a gente não entrega para o Senhor, a gente quer para nós. É por isso que as coisas não caminham. Porque se eu não entregar a minha vida para Jesus, não adianta.
não entregar o meu trabalho, não entregar a minha escola, não entregar ali o meu casamento, o meu matrimônio, nada vai durar. Porque o inimigo vai vir e implantar em nós aquilo que ele quer, a desordem. E o Cassiano da Igreja Católica, no parágrafo 27:43, ele vai falar que a oração faz parte da vida do cristão. E ele cita uma frase de Santo Agostinho, que ele fala assim: a oração é o beijo da alma em Deus. E ali tem uma citação de São Paulo, carta de São Paulo aos Efésios, que ele diz: orai sem cessar. Orar sempre. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, ele propôs uma palavra para mostrar para nós que precisamos orar sempre, sem jamais deixar de cessar. Aí ele conta a história daquela mulher que batia na casa do rei. Aí o rei, com raiva, vai lá e atende a oração dela, porque ele fala: todo dia essa mulher vem aqui. Porque é assim que tem que ser. Orar, gente, todo dia, mesmo quando as coisas parecem que não querem mudar. Coragem que nasce da oração é isso. É você começar a rezar o terço, é você começar a se colocar na adoração, é você ir na missa. Mas eu não gosto daquela missa, aquela homilia cansa a gente. Nossa, cansa cachorro aquela homilia. Amém. O Papa Bento XVI, ele vai dizer que existem homilias que são verdadeiras penitências na vida da gente. Se você não gosta daquele padre, senhorzinho, vá lá por penitência, deixa Deus trabalhar no teu coração, mas vá por amor, sabe? Mas não, a gente muitas vezes esfria como alguém que fala: eu não quero mais, não é isso para mim, isso não é para mim, Fábio, não sei, eu comecei a empresa, o casamento, e aí você vai entrando na depressão, no vazio existencial, no esgotamento, a síndrome de burnout, aquela síndrome que você está cansado. E ali, meu irmão, vai acontecer com você o que aconteceu lá na minha paróquia há 3 semanas atrás. Um grande amigo meu se enforcou, tirou a vida. O rapaz que era ministro da Eucaristia, catequista, ajudava os acordos das moreninhas, casado. Mas por que ele se matou? Não sei. O ser humano, ele tem dentro dele um vazio. Só que é necessário a gente apresentar para o Senhor esse vazio. Para quem você conversa? Com a sua esposa? Com os seus filhos? Amém. Mas e com o homem de Deus? O texto que a gente leu aqui diz que Ezequias estava para morrer. E o que ele fez? Senhor, há tantos anos seguindo na tua casa, o Senhor agora vai tirar a minha vida? Ele faz uma oração de alguém que tem aliança com o Senhor. E vai dizer, o autor, que quando ele faz essa oração, o Senhor ouve a oração dele. Porque era uma oração de alguém arrependido, de alguém que estava cansado mesmo. E ali então o profeta Isaías chega até ele e fala: eis o que diz o Senhor, eu vou te dar mais 15 anos. Deus, ele ouve quem tem aliança com ele. Mas aonde está mais isso na Bíblia? Evangelho de São João capítulo 2, as bodas de Caná. Diz lá o texto, Jesus e os discípulos são convidados para um casamento. E esse casamento nada mais é do que a nossa alma com Jesus. Por quê, Fábio? Você que é casado, quando entrou o noivo, aliás, a noiva e o pai, quem estava aqui na frente, esperando no altar? O noivo e a mãe do noivo, se for vivo. Ou às vezes uma tia, que às vezes a mãe faleceu, prefigura a mãe. Por quê? Quando você ia morrer, a noiva, que é eu e você, a gente vai entrar ali, e Jesus e Maria estão aqui esperando a gente, esperando chegar a noiva. Ali então, a mãe entrega o noivo para a noiva, dá um beijo, um carinho, e o pai da noiva vem e fala: a partir de agora ela é sua. Eu criei, eu amei, eu eduquei, agora é você que vai cuidar dela. E sai. E ali fica só os dois no altar, celebrando o sacramento do matrimônio. O que eu quero dizer com isso? Deus quer essa intimidade, essa aliança. Maria foi essa pessoa que teve essa aliança. Porque os serventes chegam nela, acabou o vinho, e agora? Eu imagino Maria dizer: está vendo aquele cabeludo, aquele barbudo de olhos verdes que está lá atrás? Chega nele lá e pede, ele vai fazer essa água virar vinho. E aí os serventes: mas como? A água H2O virar... Se você pegar e colocar pó de café, você faz virar café, mas virar vinho não tem como.
E aí chega em Jesus o servente, 2 serventes. O Sua mãe mandou vir aqui, acabou o vinho e tal, e agora? Diz o texto que Jesus simplesmente fala: a minha hora não chegou. Só que antes dele falar isso para eles, diz o texto que ele foi orar. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele orava. Ele tinha vida de oração. E Santo Tomás de Aquino fala que era uma oração mental, de 5 segundos, de alguém que ora para o céu. Tanto é que você vê na missa, quando o padre eleva o cálice, ele está olhando para onde? Para o céu. Prefiguração do Cristo, persona Christi. Ele faz a oração ali, a consagração das espécies, a epiclese, palavrão, né? Epiclese, a consagração das hostes. Ele olha para o céu, Jesus olha para o céu, uma oração mental com o Pai. São 3, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus só, em 3. Eu não vou explicar a Trindade, senão vou estourar meu tempo. Esse pai olha e fala para o filho: filho, eu sei. E Jesus conversando: pai, Maria, a mamãe quebrou tudo, passou na frente, tudo ali, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou ser envergonhada aqui. O que eu faço? Não é a hora de eu fazer milagre, de eu mostrar que eu sou Deus. Não é a hora de manifestar a glória de Deus aqui. E o pai olha para ele e fala: filho, há pouco mais de 14 anos atrás, quando ela tinha 13, 14, o anjo Gabriel, que significa a presença de Deus, a voz de Deus, bateu na casa dela e fez uma proposta para que ela aceitasse ser a sua mãe. Ela também não estava preparada, porque ela fez uma pergunta para o anjo: como vai se fazer isso? Porque eu nunca tive intimidade com um homem, nunca tive relação sexual. E ali o anjo disse: Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, tal, a sombra do Altíssimo vai te envolver. Ela deixou os planos dela, ela deixou de se casar com o São José, de morar junto com eles, ela deixou de ter filhos por amor a nós. E eu honro, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 3, eu honro aqueles que me honram. Pode começar um milagre. Ele faz a água virar vinho, por causa da obediência e da humildade de Maria, de alguém que tem aliança, sabe? Se você tiver aliança com o Senhor vai honrar você. Mas agora você não tem força para vencer um celular cedinho, o despertador. Você vai querer vencer o demônio? Se você não tem força para guardar cedo, para rezar, para colocar a cara no pó, você vai querer vencer Satanás? Começa a sacrificar por ele, começa a gastar a sua vida por ele, pela sua casa, pela sua família, que Deus vai honrar você. É isso que ele quer de nós, essa vida interior. E o último ponto que eu queria trabalhar com vocês, que é o que surge dentro da oração: o discernimento dos espíritos. O que é o discernimento dos espíritos? É você distinguir aquilo que é de Deus, aquilo que é humano e aquilo que é do diabo. De repente eu estou pregando aqui e me cai esse ventilador no chão. Eu pergunto para vocês: é o diabo querendo atrapalhar essa pregação? Distrair vocês? É o humano, porque quem colocou ali deixou solto, e aí escapou e caiu? Ou é Deus querendo dar um sinal para nós aqui que Ele está agindo e tocando em você? É o discernimento. Quando você começa a rezar, quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a buscar a doutrina da igreja, ler o catecismo, o manual do cristão, quando você começa a ter uma vida interior, Deus dá para você um discernimento, para você saber aquilo que é bom e agradável a Deus e aquilo que é mal. Mas aí você não reza, aí você não tem vida de leitura espiritual, de ler a Bíblia. Você lê os hábitos o dia inteiro, mas você não lê um versículo da Bíblia, você nunca vai ter o discernimento. Sabe, você começa a ler a palavra, começa a brigueira na sua casa, igual lá no meu grupo de oração, eu atendo muitos casais. Chega uma mulher para mim e fala: Fábio do céu, não estou aguentando mais meu marido, é o dia inteiro bebedeira, cachaceira, não liga para mim, não dá carinho para mim. O que eu faço? Se eu não tenho discernimento, eu falo: imagina, larga a mão desse cara aí, você é gata, linda, maravilhosa, vai ficar sofrendo por causa de homem. Se eu não tenho discernimento. Mas aí o que eu faço? Eu faço como Jesus, olha para o céu e fala: Jesus, me ajuda, vem Espírito Santo, enche os corações, faça a minha oração interior. Eu já começo: faz quanto tempo que ele está bebendo? Ah, é desde que a gente casou. Mas ele deixa você, ele bebe sozinho na casa, ele bebe no bar. Ah, ele vai no bar com os amigos. Eu vou cercando a história, eu vou conhecendo a vida dele. Aí eu vou entendendo que existe uma ferida interior nele. Aquilo que Chesterton dizia: todo homem na porta de um bar, ele está à procura de Deus. Por quê? Porque lá tem pessoas para ele conversar.
E às vezes ele é assim porque na casa não tem ninguém que conversa com ele. Será que se eu fosse seu marido eu ia ter prazer de chegar em casa e conversar com você? Ou é melhor eu estar no bar, no boteco, jogando sinuca, tomando cachaça, do que eu estar em casa? Será que ele tem prazer de voltar para casa? Está vendo? É diferente. O intercessor já enxerga longe. Ele já vê. E ali eu vou ensinando ela a ter o discernimento, a orar por ele, a amá-lo, a cuidá-lo, a respeitá-lo e a ter essa paciência. Então, para você ter o discernimento, encerrando esse momento, essa colocação, você precisa de 4 coisas. Repita comigo: pedir esse dom. Não. Pedir esse dom. Ter vida de oração. Leitura da Bíblia. Leitura da doutrina da igreja. E acima de tudo, o amor. Porque é o amor que transforma. Vai dizer o salmista, Salmo 126, o amor é mais forte do que o pecado do universo inteiro. Você quer transformar a sua casa, sim ou não? Você quer ver a mudança da sua empresa, sim ou não? Você quer ver a mudança dos seus filhos, sim ou não? Aprenda a ter essas coisas: vida interior, vida de oração, e assumir essa liderança. Porque Deus chama você para ser líder. Deus chama você como chamou Noé. Noé foi o pior pregador que existiu na Bíblia. Porque qual que é a missão do pregador? Levar uma mensagem e o povo aceitar e converter. Ele vai falar do dilúvio, ninguém acredita naquele velhinho de mais de 100 anos de idade. Só que Noé, antes do dilúvio cair na terra, ele fez o que muitos pregadores nunca vão fazer. Ele conseguiu trazer a sua casa inteira para dentro da arca. Talvez você não consiga converter ninguém aqui fora, mas a sua missão é trazer a sua casa para a igreja. Fica de pé, em nome de Jesus. Diga para esse